Bem-vindo a mais um resumo de filme. Eu sou a Lady, e hoje vamos falar sobre um filme de ação sensacional, com muita ação do começo ao fim. Então já deixa seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum filme. O filme começa com John Wick treinando. BK entra em cena e apresenta um novo terno para ele, e pergunta se ele está pronto. A cena corta para o deserto, onde John está perseguindo 3 cavaleiros. Eles correm por suas vidas enquanto John atira neles, acertando o primeiro, e continua sua perseguição. O Elder observa à distância. John então derruba o segundo cavaleiro e finalmente, o último também. Ele para e desce do cavalo, enquanto recarrega a arma, caminhando em direção ao Elder. O Elder pergunta que deve essa visita, e John quer seu anel e sua liberdade de volta. Ele diz que não tem mais o anel. E diz a John que a única paz que ele terá é na morte, e essa é a única maneira de John ter liberdade ou paz. John não dá a mínima, e dispara 2 balas nele. O filme retorna a Nova York, no Hotel Continental, onde um homem conhecido como Mensageiro, entra e entrega um envelope ao Sharon, insistindo em falar com o gerente Winston. Sharon entra em contato com Winston, alertando da situação e permitindo que o mensageiro suba para os andares superiores. O mensageiro então revela que o hotel foi condenado, e fornece uma ampulheta, dando-lhe 1 hora para evacuar o hotel. Ele também diz que os 12 membros da alta cúpula assinaram uma pré-concessão, para o Marquis ter o poder de agir como mensageiro, júri e carrasco. Winston e Sharon então vão ter uma reunião com o Marquis. Eles entram na sala e veem uma ampulheta. Winston diz que atirou em John Wick, e Marquis dá risada, dizendo que ele ainda está vivo, e contaminando tudo que toca. Ele continua dizendo que o hotel será extinto da cidade de Nova York, e Sharon enfatiza a importância de todos seguirem as regras, mesmo a alta cúpula. Marquis culpa Winston pelas ações de John, e quando os últimos grãos de areia caem, o Hotel Continental explode. Winston é então declarado excomungado, e Marquis aponta uma arma para ele, mas atira em Sharon. Kane, um homem cego em Paris, ouve uma jovem tocando música em uma pequena multidão. Logo depois, ele é convocado para uma reunião com Marquis, que não perde tempo e vai direto ao ponto. Kane quase violou os termos de seu acordo, ao se aproximar demais de sua filha naquele dia, que era a jovem que estava tocando. Marquis ameaça tirar a vida da filha de Kane, se ele não cumprir a exigência deles, para tirar uma vida. Kane recebe um cartão com a palavra Wick escrita em braille, o que o faz parar. Ele revela que era amigo de John, mas está disposto a prestar seus serviços à alta cúpula. No Japão, dentro de um hotel, Tracker chega à recepção, onde conhecemos Akira, que permite a entrada do cachorro junto com ele. Ela então caminha com o gerente, Shimazu, que também é seu pai. Ela diz a ele que todos estão no limite, pois ele tem uma ligação com John Wick, que pode resultar em um futuro imprevisível com a alta cúpula. Shimazu diz a ela para não se preocupar, pois eles não fizeram nada de errado. Ele a deixa e sobe, onde encontra John Wick. Ele diz a John que matar o Elder foi um erro. Ele o informa sobre a morte de Sharon e John não fica satisfeito. Ele diz que a alta cúpula não vai parar, e se refere a Shimazu como um querido amigo. No andar de baixo, Tracker olha para John Wick em seu livro, e percebe rapidamente que os funcionários da alta cúpula estão no hotel. Eles vão até Akira e pedem pelo gerente. Akira diz para eles ficarem à vontade, enquanto ela corre para o andar de cima para avisar seu pai, e vê John Wick lá. Shimazu diz para ela ficar com John, enquanto ele cuida dos homens lá embaixo. Enquanto está a caminho, ele diz aos seus homens para se prepararem. Todos se armam e estão prontos para a guerra, se necessário. Ele desce e os cumprimenta. Eles acreditam que o hotel está ajudando John Wick e exigem acesso total ao hotel. Ele concorda, com a condição de que entreguem suas armas. Kane então chega à cena e cumprimenta Shimazu. Eles falam sobre a amizade deles, e o funcionário o silencia, dizendo que o hotel está cercado e pede para saírem. As luzes se apagam e voltam muito fracas, enquanto arqueiros o cercam. Eles atiram e matam alguns homens, enquanto espadas são sacadas. Eles entram em um combate feroz, mas a equipe do hotel vence e aponta suas armas para o último homem de pé. Simultaneamente, um esquadrão de atiradores usando armaduras à prova de balas, entra no prédio. Eles são ordenados a encontrar John Wick enquanto os homens recuam. No terraço, Akira e John são atacados. Akira dá tiros certeiros matando alguns homens. John conhece o ponto fraco da armadura no pescoço, e habilmente elimina vários homens de uma vez. As tropas restantes matam todos que encontram no hotel. Kane entra em ação, e derrota impiedosamente seus agressores. Akira e John tentam escapar do prédio, e começam a matar todos que encontram pelo caminho. Akira é uma excelente lutadora, pois mata e massacra todos os homens que cruzam seu caminho. John elimina alguns, mas Akira acaba sendo baleada. Seu pai vem ao resgate e mata os atiradores. Ele pega sua filha no colo, e diz a John para sair pelo mesmo caminho que entrou.
No caminho, John é confrontado por 4 agressores. Ele facilmente derruba 2 e entra em combate com os 2 restantes. Após usar uma infinidade de balas em suas armaduras, ele os mata e pega uma metralhadora. John é então emboscado por outros homens, onde após lutar com um deles, acaba sacando suas pistolas e matando-os. John encontra mais inimigos, mas a arma automática cuida deles facilmente. Ele continua lutando com os inimigos, fazendo movimentos incríveis. Ele tem um breve descanso de 2 segundos, quando Kane aparece. John e Kane começam a lutar. Eles apontam suas armas um para o outro, mas Kane consegue levar a melhor, mas em seguida, Trekker aparece e começa a atirar. Ele dispara contra Kane. E isso permite que John escape. A recompensa por John agora aumentou para 20 milhões de dólares. Quando ele sai, mata outro homem e pega seu medalhão. O cachorro de Trekker surge e mata 2 homens. Trekker aparece e se revela, deixando John confuso. Trekker então mata um agressor, que estava atrás de John, e diz a ele que agora estão trabalhando juntos. Akira e seu pai tentam fugir, mas são encontrados por Kane. Ele diz a eles para entregarem John e irem embora, mas Shimazu decide proteger John e saca sua espada. Eles começam a lutar e Kane consegue facilmente a vantagem e apunhala Shimazu. Akira corre para seu pai já morto, e Kane tem piedade dela, e a deixa escapar. John vai para a estação de trem, e ao embarcar, encontra Akira lá também. Ela culpa John por todo esse caos, e diz a ele que ele deve matar Kane ou ela mesma fará isso. Em Nova York, Winston conversa com BK, e diz que precisa falar com John. Ele diz que isso não deu certo da última vez. Trekker está tendo uma reunião com Marquis. Ele informa que encontrará e matará John por 25 milhões. Eles negociam, e depois que Marquis apunhala sua mão, concordam em 23 milhões. Mais tarde, John e Winston se encontram no memorial de Sharon. Winston diz a John que dessa vez ele não conseguirá escapar. E ao invés de enfrentar todos que estão tentando matá-lo, deveria desafiar Marquis para um combate 1 a 1. Os membros da alta cúpula podem fazer isso e se o desafio for apresentado, eles devem aceitar. Winston diz a John para combinar isso com sua família, que já tem um lugar na alta cúpula. John segue para Berlim e entra em uma igreja. Enquanto caminha em direção ao altar, o padre saca uma espingarda e atira em John. Enquanto isso, Marquis está falando ao telefone com o Trekker. Ele informa que John está em Berlim, e Marquis diz que ou John morre, ou ele morrerá. Na igreja, John está sendo torturado por sua família, e eles estão pretendendo matá-lo, até que ele menciona o duelo 1 a 1. Eles dizem a John que, se ele matar o homem que assassinou o pai deles, eles consertarão seu regresso, e ele poderá voltar para a família. Ele diz que precisa de um jeito de entrar, e eles mandam Klaus ajudá-lo. Eles então seguem até um chefão do crime, que dá risada quando Kane entra. John foi traído por sua família, que o entregou para se salvar. Kane e o chefão do crime apontam suas armas um para o outro, quando Trekker chega como outro convidado. Ele se senta também. Todos os 3 homens querem ser os que vão matar John, então eles jogam um jogo de cartas para decidir. Durante o jogo, John o ataca, e todos começam a lutar. Tiros são disparados, e John segue para dentro do clube, onde começa a derrubar cada homem que aparece em seu caminho. Ele encontra o chefão do crime, e o persegue até jogá-lo das escadas, matando-o. Ele tira um dente dele como prova de que o matou. Ele volta para a igreja onde sua família o aceita de volta, e faz uma iniciação para seu retorno. Winston entra em uma sala, onde Marquis se surpreende ao vê-lo. Ele entrega a Marquis o aviso de duelo. As condições para a vitória de John são sua liberdade, bem como o título e o hotel reconstruído de Winston, bancados da alta cúpula. Marquis diz a ele que Winston é o segundo e, portanto, ele sai como campeão ou no túmulo. John é imediatamente levado a uma mesa onde se senta em frente a Marquis. Eles viram cartas para decidir o local, a hora e a arma do duelo. O duelo será ao nascer do sol com pistolas, mas Marquis se substitui por Kane. Quando John sai, Kane diz que não será seu substituto e não lutará. Marquis diz se ele vencer, ele e sua filha serão libertados e o oposto também é verdadeiro. John volta para a igreja e encontra Kane lá. Eles têm uma conversa amigável sobre seus entes queridos, e John fala sobre Ellen. Kane diz a John que ele é um amigo querido, mas se for entre ele e sua filha, tem que ser ele. John se despede e sai. Ele vai até uma estação abandonada onde encontra com BK. Ele lhe entrega um terno e diz que ele deve estar no seu melhor, seja para se casar ou para ser enterrado. Marquis é informado que talvez John não irá no duelo, para não confrontar Kane. Então o prêmio pela vida de Wick muda para impressionantes 26 milhões de dólares. No rádio, todos os corruptos da cidade são alertados para matar John Wick, já que ele é um espinho no paraíso deles. Muitas equipes diferentes se preparam e se armam, enquanto se preparam para destruir a cidade para encontrar o Sr. Wick.
Na estação, John diz a Becca que precisa de uma arma. Ele lhe dá uma pistola com capacidade para 21 cartuchos. John diz que precisa chegar o mais perto possível da igreja. Eles o levam em um passeio de barco, e dizem que é até onde podem ir. John sai e a estação de rádio é imediatamente alertada sobre sua localização. Eles anunciam no rádio e John vê simultaneamente muitos homens vindo de todas as direções. A luta começa e ao eliminar os dois primeiros, ele é atingido por um carro. Ele atira no motorista e é atingido por outro carro. Ele lida com eles e gosta da ideia de atropelar pessoas. Ele usa o carro como cobertura enquanto mata mais alguns e parte. Sua localização é atualizada no rádio, e um exército de carros se dirige até ele. Ele coloca o carro em marcha ré, e mata o motorista de um deles, decidindo fazer um cavalo de pau com o carro, enquanto cuida dos homens no meio. Seu carro é então atingido e capota. John se prepara para a guerra e habilmente elimina 4 homens. O quinto enfrenta em combate corpo a corpo, mas também é rapidamente dominado. O braço direito de Marquis corre atrás de John, enquanto atiram entre os carros que vêm em sua direção. Eles entram em uma luta corpo a corpo e ele joga John em um carro que se aproxima. Eles continuam lutando até que ele próprio é jogado em um carro. John pega sua arma e sai correndo. Tudo fica caótico, com tiros sendo disparados à vontade e pessoas sendo atingidas por carros. John tenta sair da estrada até ser alvejado. Ele retorna ao trânsito, enquanto Trekker chega ao local. Ele se arma, enquanto John corre por aí matando tudo que se move. Trekker começa a atirar em John, enquanto ele escapa e pula em uma moto. Eles o perseguem e o encurralam, enquanto ele faz uma manobra incrível. Ele entra em um prédio onde pode ter a vantagem. Ele começa a eliminar seus oponentes um por um, até praticamente acabar com todos. Trekker então recebe uma ligação de Marquis, que diz a ele que o prêmio aumentou para 35 milhões de dólares e desliga o telefone. Ele então começa a matar seus rivais, para poder reivindicar o prêmio para si mesmo. Marquis liga de volta, e Trekker diz que quer 40 milhões de dólares agora. Marquis concorda e todos são alertados sobre o aumento do prêmio. John fica no prédio, e mata 2 oponentes, enquanto usa uma arma personalizada. Nos próximos 10 segundos, ele elimina cerca de 10 capangas. Trekker também está atirando à vontade, até começarem a lutar um contra o outro. Eles entram em uma luta corpo a corpo, e John o domina, apontando uma arma para ele, enquanto o braço direito de Marquis mira no cachorro. Em vez de se salvar, John salva o cachorro, e Trekker percebe imediatamente que John é um homem correto. John sai do prédio e olha para o relógio. Está quase amanhecendo, mas sua localização é anunciada mais uma vez. Ele encara seus oponentes até começar a disparar freneticamente. Ele precisa eliminar alguns homens a cada lance de escada que sobe. Ele mata, e mata, e mata ainda mais, até chegar ao topo. Ele é então jogado no primeiro lance de escadas, até ser espancado e chutado até o final das escadas. Faltam 3 minutos, e quando ele desiste, Kane chega e diz para ele começar a subir. Ele o ajuda a se levantar, e eles começam a lutar juntos até o topo. Kane e John são uma combinação mortal, eliminando facilmente muitos atacantes enquanto sobem ao topo. O braço direito de Marquis enfrenta John novamente, mas desta vez John já teve o suficiente, e consegue derrubar o homem no chão. Ele caminha em direção a John com sua pistola, e quando John está prestes a morrer, Trekker aparece e olha para seu cachorro, decidindo salvar a vida de John, e atirar no agressor. Kane desce e enfia um lápis na mão do homem, imobilizando-o. Kane e John seguem em frente, enquanto Trekker olha para o homem que machucou seu cachorro e o ataca. Ele o mata, e seu cachorro faz xixi na cabeça dele como vingança. John chega a tempo para o nascer do sol, enquanto Trekker se senta para apreciar o espetáculo. Os 2 homens tiram seus coletes e recebem uma pistola cada um. Eles são ordenados a tomar suas posições. Kane diz a ele: "Nos vemos na próxima vida." Eles se afastam 30 passos um do outro e recebem uma bala. Kane diz a Marquis para calar a boca. Winston e John apreciam o nascer do sol. John pede as últimas palavras de Winston. O juiz pergunta se os 2 homens estão prontos, e quando concordam, ele diz: "Atirem." Kane é atingido no ombro. Eles se aproximam um do outro e recarregam suas pistolas. Ele diz: "Atirem", novamente. John é atingido no ombro, e Kane leva um tiro na região do estômago. Eles recebem um comando para se aproximarem. Eles recarregam mais uma vez, e uma música triste começa a tocar, sabendo que um deles deve morrer. Todos param e se encaram, esperando o comando. John está no chão sangrando, enquanto Winston olha preocupado. Trekker se emociona também. Marquis pega a última bala e caminha até Kane para pegar sua arma. Kane pergunta se sua filha está livre, e ele diz que sim. Ele coloca a bala na arma e caminha até John, apontando para ele. Winston intervém e o chama de covarde, dizendo que John não atirou.
Ele olha para John, mas John puxa o gatilho e acerta um tiro na cabeça dele. Tracker sorri de felicidade, e o juiz verifica Marquis. Ele diz a John que sua obrigação está resolvida, e que ele é livre para fazer o que quiser. Ele diz a Kane que ele e sua filha também estão livres. Ele diz a Winston que ele será reintegrado, e o hotel será reconstruído. Seus negócios estão concluídos e eles se afastam. Kane vai até John e o chama de irmão, e John diz que Kane lhe deve um favor, insinuando que ele não matou Kane, intencionalmente. Winston e John conversam, e John pergunta se ele o levará para casa. Winston olha para a ferida dele e diz, é claro. Os olhos de Winston se enchem de lágrimas, enquanto John se senta sozinho nas escadas. Ele pensa em Ellen e sussurra seu nome. Ele desaba lentamente no chão, deixando todos emocionados. De volta a casa, estamos em um cemitério com os túmulos de John e Ellen, um ao lado do outro. BK, Winston e os cães de John estão lá. Winston está desolado, e coloca a mão na lápide dizendo, adeus meu filho. Eles se afastam e o filme chega ao fim. Temos uma cena pós-créditos igualmente triste. Kane tem um buquê de flores, e finalmente caminha em direção à sua filha com um sorriso no rosto. A câmera se move para encontrar Akira caminhando em direção a ele, e tirando uma faca, quando o filme corta e termina. O próximo filme que tenho pra você é uma ação eletrizante, onde jovens participam de um jogo da vida real, onde não existem regras. E você vai descobrir o que acontece, assistindo a esse resumo. É só clicar aí nesse vídeo que está aparecendo, e assistir agora. Clica agora e vem.